E aí, meu povo, vamos falar hoje sobre ergonomia no uso do computador. Mouse, quem nunca teve dores no pulso de tanto ficar com a mão no mouse, clicando e tal? Existem hoje vários modelos no mercado que tentam ajudar nesse sentido, para evitar dores, evitar algum problema de saúde relacionado ao mau uso de algum equipamento, tá? Então, hoje existem os mouses ergonômicos, ou mouse vertical, também conhecido como mouse vertical. E eu tenho hoje um da Dario, não sei como se pronuncia certinho, mas enfim, é esse aí. Então, fica aqui, mas antes, faz um favor, se inscreve aqui no canal, não custa nada e me ajuda bastante para continuar trazendo isso aqui para vocês. Trazendo conteúdo legal, trazendo alguns produtos bacana, tá? Então, bora aqui para baixo para ver ele bem de pertinho. Esta é a caixa dele, caixinha bem simples, tá, gente? Tem a marca aqui, modelo dele é LM108. Do lado, alguns detalhes de como que ele funciona. Frequência de trabalho dele 2.4 GHz, funciona até 10 metros de distância e a resolução dele em dpi, 800, 1200, 1600. Aqui mais uns detalhes de peso, que eu achei inclusive relativamente pesado, tá? 109 gramas pode não parecer muito, mas no uso é bastante coisa até, tá? Achei ele relativamente pesado. O que vem dentro da caixa, obviamente o mouse, transmissor dele e o manual. Aqui só algumas coisinhas ainda, algumas informações de uso dele, da frequência, uso vertical, um pouquinho dos DPI ajustáveis e aqui como usar, que depois eu já vou mostrar como fazer ele funcionar. Então vamos abrir a caixinha. Como eu falei antes, extremamente simples, não tem nada demais. É o mouse aqui vem o manual. O manual também extremamente simples, né? Também não tem muito o que mostrar dele. Caixinha, deixa eu fechar. Vamos colocar a caixinha aqui de lado. Então, ó, o mouse ele vem apenas nesse plástico bolha e pronto. E é só isso. Então podem ver aqui, parte de baixo dele, olha só. Eu peguei esse mouse aqui pelo desenho dele, tá? Por que eu escolhi ele só pelo desenho? Porque ele tem essa abertura e tal, parece diferente dos outros. Então a maneira de pegar ele é assim. Então, você não fica com a mão assim, você fica com ela aqui. Então você não faz esse movimento com o braço, tá? Então olha só, basicamente o que ele tem. Vou primeiro mostrar como que ele tem, o que ele tem por fora aqui, tá? Ele não é um mouse gamer, então ele não vai ter muitos botões, ele só tem o botão de voltar e ir para frente, por exemplo, navegando em páginas da web e tal. Botão esquerdo, direito, o botão de rolagem e aqui esse botão aqui em cima é o botão de ajuste de DPI, tá? Então agora deixa eu mostrar rapidão como que funciona para fazer ele funcionar, que é extremamente simples. Aqui tem um botão de liga e desliga. Ele se desliga sozinho depois de um tempo, tá? Então na verdade você não precisa nem se preocupar em desligar ele quando terminou o seu trabalho, seu jogo, enfim. Então aqui é o compartimento da pilha, você vai abri-lo aqui, simplesmente puxando a tampinha, saiu a tampa. Aqui você tem o transmissor que vai lá na portinha USB. Você conecta ele lá e ele já começa a transmitir. E aqui você simplesmente coloca uma pilha AA, pode ser uma pilha recarregável, até que fica mais prático. Porém, a duração dele é muito... Claro que eu ainda não posso dizer porque eu acabei de receber ele há pouco tempo, então eu apenas testei o uso dele, tá? Não tenho como te dizer se vai durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então basicamente é isso que eu tenho para falar dele aqui, mas calma, fica aí ainda que agora eu vou colocar algumas das minhas considerações quanto ao uso dele. Não acabou ainda que agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei usando ele. Então fica aqui, não vai embora ainda, porque provavelmente vai te ajudar muito numa decisão de compra ou não. Trabalhos diários, você vai utilizar ele para navegar na internet, para usar no dia a dia, trabalhos mais comuns, né? Navegar na internet, digitar algum trabalho, planilhas e tal, ele vai funcionar muito, mas muito bem. Eu achei ele realmente preciso, mesmo sendo wireless. Normalmente tem mouse que às vezes acaba tendo delay, né? Esse aqui eu não percebi. Ele tem, mas é tão mínimo que
não vai afetar em nada. Eu, como talvez você ainda não sabe, mas eu sou fotógrafo também. Então a gente precisa muitas vezes na edição, em edições mais pesadas, né? Edições, não tratamento de imagem, né? Quando eu falo em edição é uso em Photoshop. Tem que ali, ó, pintar alguns detalhezinhos, fazer um contorno bem específico. Aí eu acho que ele vai ficar devendo alguma coisa, tá? Porque por mais que você consegue ajustar a resolução dele em 800 dpi, que é um movimento mais lento, porque quanto maior o número, mais rápido ele vai trabalhar, tá? Então você ajusta em 800 dpi, ele fica relativamente bom para uso, para esse tipo de edição de uso mais fino dele, porém ainda não é o suficiente. Daí a gente pode partir para um outro lado, que é o uso no Windows. Tem a sensibilidade de velocidade do mouse lá no Windows que você pode configurar, que já ajuda. Então eu coloquei em 800, reduzi um pouquinho, mudou muita coisa. Ele ficou quase perfeito. Porém, eu não aconselho comprar um mouse desse tipo, tá? Porque é para esse tipo de uso. Aí você ou mantém o mouse horizontal, então chamado, esse aqui é o vertical, então o horizontal, o mouse normal, ou então compra uma mesa com caneta. Porque na verdade, para edições, criação de artes, enfim, mouse, nem o mouse na verdade é o ideal, né? O ideal é caneta mesmo que dá. Aí sim você vai ter um trabalho perfeito. Então, o que eu posso dizer desse mouse aqui? Ele não é ruim, é muito bom. Eu considerei ele realmente bom. Tanto que eu estou usando ele no meu dia a dia. Apenas vou trocar para um mouse normal na hora de fazer algumas edições mais específicas. Mas como eu falei, tratamento de imagem, por exemplo, que só usa para passar fotos e fazer pequenos ajustes, estou usando ele também. Funciona muito bem. Por que ele não funciona às vezes? Eu digo que ele não vai funcionar tão bem para trabalhos finos. Porque como você usa ele assim, na hora de apertar, ele vai pro lado. Ou seja, você vai ter que toda hora segurar ele. Claro, não precisa ficar segurando firme, nada. O botão é bem levinho, na verdade. Só que o mouse horizontal, o mouse comum, ele está na mesa, então você aperta ele para baixo. Então ele não tem para onde ir. Esse aqui, como ele está levemente inclinado, ele vai ir um pouquinho para o lado, se você não segurar, né? Obviamente. Mas eu já fiz alguns testes com ele parado, sem eu ficar segurando, apenas clicando, e ele se manteve. Só que no uso do dia a dia ali, você não vai ficar tendo cuidado. Então você sempre tem que segurar ele na mão. Aqui embaixo, eu vou deixar o link desse mouse. Hoje, esse mouse está na faixa de R$100 pelo AliExpress. Não é o mouse mais barato, mas está longe de ser o mouse mais caro. Então assim, ele pelo custo dele eu acho que compensa bastante. Você pode, na verdade, aproveitar e dar uma olhada em outros modelos. Como eu falei, eu fui nesse modelo pelo desenho dele, é um desenho completamente diferente do padrão, já só não pelo fato de ser vertical, mas dentro dos verticais ele ainda tem aquela abertura que eu achei bem legal. E então assim, pode dar uma procurada, de repente tem outros modelos de desenho que te agradem também e fazer o teste, que eu acho que compensa muito a gente cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, né? Então, buscar algo que favoreça que a gente tenha uma qualidade de uso melhor, tá valendo, né? Quanto à questão da ergonomia, realmente ajuda, realmente, tá? Porque, ó, você faz esse movimento aqui, ó, é como se estivesse entrelaçando os ossos aqui quando você usa o mouse normal. Tá? Então, quando você usa ele nessa posição vertical, os ossos aqui ficam praticamente na mesma posição e é ali que está a dor sempre de muitas pessoas, não vou dizer de todos, né? De usar o mouse normal, porque você está sempre com a mão virada. E esse aqui, ele tem essa posição aqui, ó, você segura ele assim, muito bom. Tá? Então, realmente, ele atende às necessidades de uso do dia a dia, necessidades básicas, né? Não é como eu falei, não é um mouse gamer, então ele não vai ter aquele monte de botões também, é um mouse realmente para uso padrão. Fechou? Espero que tenham gostado, fiquem aí, se inscrevam no canal, porque a gente pode continuar trazendo mais coisas legais para vocês, tá? E não custa nada, só dá um clique ali que ajuda bastante a gente a seguir. Beleza, meus amigos? Valeu, tudo de bom para vocês, muito obrigado pela parceria e tchau!